Durante décadas, a Suécia foi conhecida por ter uma das políticas de imigração mais abertas e acolhedoras do mundo, com uma reputação de superpotência humanitária, onde a abertura aos imigrantes era parte integrante da identidade sueca. Mas, em algum momento, nos últimos anos, isto mudou. Hoje, a opinião pública voltou-se contra a continuação da imigração e o governo sueco afirma que a gestão dessa questão falhou e que o país está agora mudando radicalmente as suas políticas de imigração. Mas o que aconteceu? Por que é que a Suécia está agora mudando de rumo? Depois de décadas de amizade e abertura, por que a Suécia falhou na gestão dessa questão e por que a Suécia não quer mais imigrantes? Essas e tantas outras perguntas é o que respondemos nesse canal. Então não esqueça de deixar o seu like e sua inscrição, para que você possa continuar sendo bem informado e dessa forma ser o protagonista de qualquer conversa. Sem mais enrolação, voltamos direto ao vídeo. Para você entender o que está acontecendo na Suécia, é preciso explicar que a imigração é um capítulo recente da história sueca. Até meados da década de 1940, a porcentagem de pessoas nascidas no exterior era baixíssima, mas com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas entrando na Suécia aumentou, se tornando um refúgio para inúmeras pessoas da Europa, que à época era ocupada durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Apenas 2% da população havia nascido no estrangeiro e a imigração permaneceu muito regulamentada. Mas desde o final da década de 70 isso mudou e a Suécia abriu-se radicalmente e começou a aceitar pessoas que escapavam das guerras e dos regimes totalitários, vindos literalmente de todo o mundo, desde o bloco oriental socialista até as ditaduras ao sul. À medida que o Oriente Médio se tornava cada vez mais instável, cada vez mais pessoas da Síria, do Iraque, começaram a dirigir-se para a Europa, acompanhado por centenas de milhares de pessoas do Afeganistão e da África, fugindo do perigo ou simplesmente à procura de uma vida melhor. A Suécia começou a aceitar mais refugiados per capita do que qualquer outra nação, acolhendo 160 mil pessoas, o equivalente a 2% da sua população, atingindo o pico em 2015. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas, ou 20% da população sueca, nasceram fora da Suécia, tornando assim o país um dos mais diversos do mundo, que, nas palavras do seu antigo primeiro-ministro, aceita imigrantes e não constrói muros, exceto que isso já não é mais verdade. E agora os líderes suecos parecem pensar muito diferente. Em 2022, o primeiro-ministro sueco, de um partido social-democrata tradicionalmente pró-imigração, declarou que a integração dos imigrantes na Suécia falhou e que isso levou a sociedades paralelas e à violência de gangues e que agora o país precisa reavaliar as suas crenças e tomar decisões difíceis. Esta grande mudança é um reflexo de como os jovens se sentem em relação à imigração e como as opiniões mudaram nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa de opinião anual realizada pela Universidade de Gotemburgo, a maioria dos suecos acredita que agora o seu país deve aceitar menos refugiados. E o número de pessoas que se sentem positivas em relação à imigração caiu 20% para menos da metade. E 73% dos suecos acreditam que a integração dos imigrantes no país não foi bem sucedida, um número mais elevado do que qualquer outro país europeu. Em outras palavras, a declaração do primeiro-ministro sueco de que a integração havia falhado foi um reconhecimento público de como a maior parte do país realmente se sente. Mas por que razão é que a maioria das pessoas acredita que o seu país falhou numa melhor integração dos seus imigrantes? A preocupação frequentemente mencionada em relação à imigração é a criminalidade. A Suécia tem visto um tipo de violência que não estava acostumado. Guerras e confrontos violentos entre gangues rivais ocorrem nas ruas em forma de tiroteios e ataque a bombas. De acordo com a Polícia Nacional Sueca, em 2023, a Suécia sofreu uma escalada de violência. Embora seja uma questão muito sensível na Suécia, é difícil ignorar que a imigração desempenha um papel, visto que as gangues envolvidas no tráfico de drogas e de armas são majoritariamente constituídas por pessoas de origem imigrante e que os imigrantes têm cerca de 3 vezes mais probabilidades de estarem envolvidos em atividades criminosas do que as pessoas de origem sueca. Mas a questão é ainda mais complexa do que isso.
e vai além do aumento das taxas de criminalidade. O fato é que, em geral, ainda é bastante segura, com taxas de criminalidades comparáveis à média europeia e muito mais baixas do que na maior parte dos Estados Unidos, por exemplo. E embora o crime domine as manchetes, na verdade não afeta diretamente a maior parte da população sueca. E isso é porque, como salientou o primeiro-ministro, a história da Suécia é agora uma história de dois países que existem um ao lado do outro e que são muito diferentes. A primeira Suécia é um país seguro, pacífico e progressista, que você provavelmente imagina, onde vive a maioria dos suecos nativos e onde o crime, o desemprego e a pobreza são praticamente zero. E, embora as pessoas leiam sobre os problemas, raramente são afetadas pessoalmente por eles. Mas há a segunda Suécia, que consiste principalmente de imigrantes, onde as taxas de desemprego e de criminalidade são muito mais altas, onde muitas pessoas não falam sueco e onde os adolescentes se juntam a gangues por falta de melhores opções. E é aí que a integração realmente falhou, permitindo a existência de dois mundos completamente diferentes dentro de um único país, que são separados por onde você é, mas também pela linguagem da sua classe educacional e por quão seguras as pessoas podem se sentir. E isso não funciona para ninguém, nem para as pessoas que agora estão acordando e vendo a violência se espalhar de forma inédita, e também para os imigrantes, que são mais afetados diretamente e que acham extremamente difícil passar de uma Suécia para outra. Mas por que a Suécia falhou tanto na integração adequada dos imigrantes, depois de decidir aceitar muitos deles? Bom, existem algumas razões diferentes. Primeiro, os números absolutos significam que a integração seria sempre difícil. Nas primeiras décadas, a população imigrante basicamente duplicou, uma vez que a Suécia aceitou mais imigrantes per capita do que qualquer outro país europeu. Mas isso tornou-se ainda mais complicado pelo fato da Suécia não ter uma abordagem seletiva à imigração, mas sim uma abordagem humanitária, o que significa que, embora alguns países prefiram escolher principalmente pessoas altamente qualificadas, o que representaria um benefício econômico líquido, a Suécia tem aceitado principalmente imigrantes pouco qualificados oriundos de meios mais desfavorecidos, que muitas vezes necessitam de asilo político e que têm dificuldade em integrar-se numa economia altamente desenvolvida, como a da Suécia, onde menos de 5% dos empregos são adequados para pessoas em qualquer qualificação. E como consequência, integrar-se nessa sociedade, embora isto fosse um desafio para qualquer país, a Suécia tornou isso ainda mais difícil ao concentrar-se numa abordagem particularmente suave à forma como trabalha com a imigração. Em vez de tornar a integração na sociedade uma tarefa, um requisito, a Suécia enfatizou o direito das pessoas de preservarem as suas próprias culturas e línguas nas escolas e nas instituições públicas. E embora esta abordagem tenha sido vista como superior em retrospectiva, provavelmente ajudou a isolar ainda mais a população imigrante da maioria da sociedade sueca. Desde o ano passado, a Suécia foi liderada por um governo que tem uma reforma da imigração como uma das suas principais prioridades e que está fazendo mudanças importantes. A Suécia está se tornando muito mais difícil a obtenção de asilo como refugiado e pela primeira vez está reprimindo as pessoas que vivem ilegalmente no país, restringindo a entrada de pessoas pouco qualificadas como forma de imigração laboral e agora exigindo para a integração, por exemplo, aprender a língua como uma condição para uma estadia de maior duração e assim poder obter benefícios sociais. Portanto, olhando para suas políticas de imigração, a Suécia é agora um país radicalmente diferente do que foi há apenas alguns anos atrás. O país famoso por ser uma superpotência humanitária parece ter desaparecido e, pelo menos por hora, parece que não vai voltar tão cedo.